nós começarmos nosso culto de louvor e adoração. Eu não estou com paciência nem de esperar o cronômetro terminar. Eu estou com pressa de entrar na presença do Senhor, amém? Nós temos orado, a nossa igreja tem entrado num propósito de oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil. Não só a nossa igreja, mas diversas outras igrejas têm entrado nesse propósito de oração, de intercessão pela situação que tem se agravado cada dia mais. Se nós que somos filhos de Deus, se nós que somos luz, não nos posicionarmos dessa forma, quem vai se posicionar? E nós temos orado para que realmente o reino de Deus seja estabelecido novamente aqui nesse local, nessa cidade, nesse estado, amém? A Bíblia fala que o reino de Deus, ele não é comida. A Bíblia fala que o reino de Deus não é bebida, mas sim é justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Certa vez Jesus estava ensinando sobre o reino e disse: olha, você não pode dizer o reino de Deus está ali. Não, eu estou vendo ele ali, porque o reino não é de coisas temporárias, não é de coisas materiais. O reino de Deus, ele habita dentro de nós, amém? Quantos aqui pertencem aqui a esse reino de Deus, onde a justiça, a paz do Senhor e a alegria no Espírito superabundam na nossa vida? Tem alguém aqui que pertence a esse reino? Tem alguém que tem Jesus como rei aqui? Amém? Então levanta as tuas mãos, vamos orar. Senhor, te honramos, te bendizemos. Te bendizemos na beleza da tua santidade, Pai. Dizemos, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, Paizinho. Que a tua justiça, Senhor, que a tua paz, que a alegria que vem, Senhor, do teu trono, realmente seja algo visível aonde quer que a gente vá, Paizinho. Ô Senhor, nós queremos orar nesse momento a oração que Tu nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo. Aleluia, aplauda o Rei dos Reis. A Tua vontade, Senhor, sendo derramada sobre nossas vidas, assim como ela está derramada no céu, Pai. Vamos louvar o Senhor. beleza que há em ti. Tu és Pai.
refletir o quê? A beleza. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo. Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reina, Pai, em nossos corações, Pai, em nossa casa. Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o dono da nossa vida. A tua vontade sobre a nossa vontade. Canta, igreja. Reinar em mim Com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, vem, Senhor. Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nossas vidas. Reina, Pai. Vem reinar em mim, Senhor. O teu reino estabelecido. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. É o que nós desejamos, Senhor, a tua vontade se fazendo sobre nossas vidas, assim como ela é feita lá no céu. Que venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos
reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. tua igreja. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça. igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te Adora. A tua igreja te adora. O que nós queremos, Senhor, é sermos embaixadores do teu reino, Senhor. É pregar o teu evangelho de uma forma que as pessoas compreendam que não existe viver, que não existe vida longe do rei chamado Jesus. Clamamos, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido em Parnamirim, em Macaíba, em Natal, no Rio Grande do Norte. Clamamos por Parnamirim, Senhor, uma cidade que se tornou tão violenta, Pai. A vida não tem valor, Paizinho. Mas nós queremos, Senhor, ser sal e ser luz nessa cidade de uma forma que Parnamirim não vai ser mais conhecida como a cidade da prostituição infantil. Parnamirim não será mais conhecida como a cidade dos abusos, da violência, mas será conhecida como a cidade onde o reino de Deus está estabelecido, onde a vontade de Deus está estabelecida, Pai. Usa nossas vidas, Pai, para isso. Usa, Senhor, o nosso tempo para isso, Pai. É o que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser igrejas tua, Paizinho. Queremos ser uma igreja viva, que promova o teu reino, Paizinho. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós buscamos, Paizinho. Aleluia. Deus é muito bom. Como não pertencer a um reino desse? Como não pertencer a um rei desse, hein, queridos? Certa vez, queridos, esse rei, ocupando-se em cuidar da nossa vida, deixou uma mensagem muito interessante. Disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai que está no céu, Ele vai te dar todas essas coisas. O vosso Pai vestiu os lírios de uma roupagem tão linda que nem Salomão, com toda a sua glória, se comparou a qualquer um deles. O vosso Pai alimenta as aves do céu e nunca falta comida para elas. Se esse Deus, se esse Senhor alimenta a planta, veste planta e alimenta pássaro, quanto mais aos seus filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Deus cuide de nós, queridos, naquilo que nós precisamos. É o Deus que cuida de nós de todos os detalhes, amém? A gente queria cantar essa canção, eu queria que vocês aprendessem conosco agora. Fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu não
cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou um dobro pra me devolver. E o mundo fechou, eu não valia nada, ele me deu valor. E me fez alguém, e me disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Aleluia! Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou cílios no esse lindo céu. Quando logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos quer bem. Aleluia, Ele nos quer bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo, e meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos sentimos cuidados de Ti, Senhor. Nos sentimos, Senhor, acolhidos por Ti, Senhor. Tu és um Deus que vela para nos proteger. Enquanto dormimos, Senhor, Tu protege nossa vida. Quantos livramentos, Senhor, que a gente nem chegou a saber, Paizinho. Quantos livramentos, Senhor, que Tu já fizeste na nossa vida. E nem nos deste, Senhor, desprazer, Senhor, de saber que seríamos atacados, mas Tu nos livraste, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado com a nossa vida, Senhor. Podemos dizer que Tu és um Deus que cuida perfeitamente de nós. Podemos dizer que Tu és um Deus que cuida da nossa vida, em cada detalhe, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando Tu olhas para o mundo, Tu vê a Tua igreja. Mas quando Tu olha para a Tua igreja, Senhor, no mundo, Tu vê cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos anseios, com as nossas necessidades. E temos certeza, Senhor, que nada tem faltado, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Obrigado, Pai.
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida, então canta. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou Sozinho, pois e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Vou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Senhor. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar quem Deus. Eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar
deserto, Tu estás conosco, no pouco ou no muito, Tu estás cuidando da nossa vida, na fartura, na escassez, Tu estás cuidando da nossa vida, com emprego e sem emprego, Tu continua sendo nosso Jeová Jireh. Aleluia, Pai. Aleluia. Graça e paz, queridos. Abra a palavra em Lucas 2, a partir do 39. Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 39. Quem achou, diga achei. Lucas 2:39 está escrito assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhes disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai e cuidar das coisas do meu pai? Vamos orar. Amado Deus, a tua palavra diz sobre si mesma, inspirada pelo Espírito Santo, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, juntas medulas, apta para discernir até o que vai pelo nosso coração. E eu te peço, ó Deus, nesta noite, que o teu Espírito que escreveu essa palavra se revele a nós, revele, ó Deus, individualmente, a cada um, aquilo que hoje o Senhor quer plantar em cada coração, Pai. Nós saímos daqui repletos, plenos, daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto e esse episódio é narrado apenas no Evangelho de Lucas. Nenhum outro evangelista fala desse momento da vida de Jesus. E é um momento que é revelado algo do relacionamento de Jesus e seus pais, José e Maria. E nós sabemos que José e Maria estavam vivendo um tempo de revelação. José e Maria, eles estavam vivendo com alguém que não lhes era estranho. Jesus não era estranho para eles, eles não eram ignorantes a respeito de quem era de fato Jesus. Eles sabiam exatamente como Jesus havia sido gerado no ventre de Maria. Eles tinham plena consciência que estavam experimentando da parte de Deus algo poderoso em suas vidas. Talvez ninguém mais poderia ter tanta certeza de quem era Jesus, mais do que José e Maria. Eles sabiam, eles tinham revelação, eles tinham certeza que Jesus era o próprio Messias, o Filho de Deus. E mesmo sabendo de tudo isso, há um momento na vida deles, José e Maria, que se tornaram negligentes em relação a Jesus. Foram negligentes no relacionamento com o Salvador do mundo. Eles
deixaram a negligência fazer com que escapasse da percepção deles. A negligência fez com que eles não percebessem algo extremamente importante, que era a presença ou a ausência de Jesus no meio deles. Na verdade, o título dessa mensagem é Esqueceram de Mim. Você escolhe se é 1 ou 2, não importa. Amém? A negligência tomou conta do coração naquele momento de José e Maria, e eles esqueceram, eles negligenciaram, eles não perceberam que Jesus não estava mais presente no meio deles. E nós temos que chegar, na nossa relação com Deus, nós precisamos chegar a esse ponto, a esse nível, de nos tornarmos capazes de compreender, reconhecer o cumprimento de promessas de Deus na nossa vida e retê-las. Porque Jesus era cumprimento de promessas milenares. Eles sabiam disso, mas mesmo assim se tornaram negligentes. Nós vamos retirar desse texto alguns princípios nesse sentido. Por exemplo, Mateus 1,18, se você abrir e ler, vamos fazer isso. Você vai perceber o momento em que Maria recebeu esta promessa e essa revelação. Mateus 1,18. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora veja, José havia casado com Maria. Era da cultura esse momento de, após o casamento, eles estarem separados, para depois desse tempo ser cumprido, eles efetivamente morarem juntos e consumarem o casamento através do ato sexual. Então Maria, esposa de José, ela chega a José um belo dia e diz assim: José, estou grávida. Ela sabia, Deus lhe revelou que era do Espírito Santo. Ela sabia, foi revelado a ela que Deus havia operado um milagre e ela estava grávida de um processo iniciado pelo Espírito Santo. Agora imagine José. Chega com a mulher, não haviam ainda coabitado, como diz o texto bíblico, e a mulher diz: estou grávida. Ele diz: de quem? Ele diz: do Espírito Santo. Coloque-se no lugar de José. A Bíblia diz, veja o seguinte, 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu faria isso também, não sei se secretamente, mas José, ele disse: não, esse negócio não está certo. Não é meu o filho, esse negócio de Espírito Santo, peraí, vou deixar, vou sair do casamento, mas ele não quis manchar a reputação de Maria. Era isso que ele estava decidindo ali. Agora veja o que acontece, no 20. Enquanto ponderava nestas coisas, o cara não pensava em outra coisa mais, né? Enquanto ele pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. E olha só a promessa: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí ele cita a profecia, ele cita lá em Isaías, ele cita outros textos que falam dessa profecia do Messias. Então José e Maria sabiam, eles tinham consciência de quem era Jesus, foi-lhes revelado isso, eles sabiam disso. José só entra para receber, não entrou com mais nada. O anjo disse: é do Espírito Santo, receba a sua esposa, porque é o Filho de Deus, é o Messias, ele é o Salvador. Portanto, eles sabiam muito bem quem era Jesus, e o cumprimento dessa profecia estava diante deles, e eles sabiam disso. O poder de Deus visitou aquela família, Deus mesmo se revelou, e eles viram a promessa milenar se encarnar diante deles. Eles sabiam quem era Jesus. Entretanto, apesar de tudo isso, eles se distraíram, eles foram negligentes, eles não perceberam que Jesus não estava mais com eles.
José e Maria entraram, sabe, do nada nessa situação. E nós vamos perceber que há uma coisa que nos leva também a uma situação semelhante, e foi a mesma que os levou a isso. Aquilo que nós percebemos aqui, dessas coisas que estão escondidas nesse texto, que mostra como nós mesmos podemos negligenciar, podemos esquecer, podemos nos tornar desleixados com o que Deus coloca nas nossas mãos. A primeira coisa é a rotina. José e Maria estavam no ambiente de rotina aqui, sabe, é algo que nos impede de perceber Deus agindo. Quando nós entramos na rotina, e você entende disso muito bem, quando a nossa rotina se torna o que nós fazemos, sabe, rotina, eles faziam aquilo sempre, eles estavam acostumados a fazer o que estavam fazendo naquele momento. É como nós muitas vezes, nós entramos dentro do mover de Deus, Deus nos envolve, Deus nos toca, Deus nos faz promessas, Deus cumpre essas promessas, transforma a nossa vida, entramos na sua igreja, começamos a fazer parte, o tempo passa, os meses passam, os anos passam, e nós entramos na rotina. Uma rotina que adoece, uma rotina que cega, uma rotina que não nos deixa mais perceber e estarmos atentos ao que Deus quer fazer. Eles estavam nesse ambiente de rotina, 12 anos eles estavam formando essa rotina, porque a Bíblia diz que Jesus para eles naquele momento, apesar de ter lhes sido revelado que era o Messias, o Salvador do mundo, para eles naquele momento Jesus já era apenas uma criança que eles levavam para onde iam, era uma criança que eles criaram, que eles levavam para lá e para cá, se esqueceram do que Deus havia entregado em suas mãos, aquilo que Deus colocou, muitas vezes na nossa vida como um privilégio, desafios, se torna uma rotina, parte dos nossos costumes, parte da nossa agenda, sabe? Parte das nossas regras que muitas vezes nós criamos. Rotina, meus irmãos, que muitas vezes nos faz chegar a um culto como esse, ou a outros cultos, mas essa rotina nos faz vir a um culto, porque já sabemos o que vai acontecer, porque já sabemos a rotina do culto. Vão cantar 2, 3 músicas, o ministro vai falar alguma coisa relacionada às músicas, depois vem o pastor se esgoelar lá, falando alguma coisa da Bíblia, e nós deixamos de ouvir Deus mesmo falando conosco, através do louvor, através do ministro, através daquilo que vai ser trazido com a palavra, porque nós estamos com a mente acelerada e pensando, quando terminar o culto, para onde eu vou? Rotina que nos impede de sentir e perceber Deus mesmo fazendo, agindo, e muitas vezes mudando as coisas. A rotina é algo pernicioso, que nos impede de perceber Deus, nos impede de continuar percebendo o mover, o agir, a presença, ou, se é que posso dizer, a ausência de Deus. Desenvolvemos nossas coisas na igreja, desenvolvemos ministérios, desenvolvemos estratégias, desenvolvemos eventos, e essas coisas muitas vezes estão tomando todo o nosso tempo, nossa mente, e alguém chega e pergunta: você ama Jesus? Claro, evidentemente vamos responder: amamos sim, de todo o coração. A segunda pergunta é: onde está Ele? A gente olha ao redor da nossa agenda, dos nossos eventos, daquilo que a gente está fazendo, e não vemos Jesus. Não vemos mais Jesus ali. Não sentimos mais que Jesus está dentro daquele negócio conosco. É como um líder de célula, por exemplo, que faz a reunião toda semana, e ele se prepara para aquela reunião, e ele vai fazer uma reunião. Ele vai fazer e cumprir um ritual de uma reunião que vai fazer, e eu sempre repito aos líderes: não vá fazer uma reunião de célula, vá transformar vidas, vá transformar a história de pessoas ali, vá com uma visão macro daquilo que é fazer uma reunião de célula.
Quando você faz uma reunião de célula, você não faz mais nada além disso. Quando você vai com o coração consciente de que vai ser usado por Deus para tocar a vida das pessoas, Deus vai fazer. É diferente. Mas a rotina nos rouba essa fé, essa percepção do agir de Deus. E deixamos de perceber quando Deus não está mais agindo na nossa rotina. A rotina nos rouba esse privilégio. E nós nos acostumamos a estas coisas com muita facilidade. Mas existe uma outra coisa. Eles faziam isso há 12 anos, sabe? Mas naquele ano, 12 anos eles faziam, e faziam antes de Jesus, porque iam à festa da Páscoa, antes de Jesus nascer também. Na verdade, quando eles foram à festa da Páscoa, Jesus nasceu também. 12 anos. Primeiro ano, segundo ano, iam e voltavam. Terceiro ano, iam e voltavam. Quarto ano, foram e voltaram com Jesus. Quinto, sexto, sétimo, foram e voltaram com Jesus. Mas no 12º ano, Jesus resolveu mudar a rotina. Jesus resolveu fazer algo diferente. Jesus resolveu agir de forma diferente. Mas eles não perceberam. Continuaram fazendo exatamente o que sempre fizeram, é como muitas igrejas que eu conheço. Como muitos pastores que eu conheço. Continuam fazendo. Estão desenvolvendo a rotina de décadas, de séculos. Continuam fazendo. Mas deixaram de perceber que Jesus não está mais se movendo dessa maneira. E sabe, algo que é pior ainda, é que a palavra diz que eles estavam ignorantes em relação ao momento de Deus na vida deles. Eles deixaram a rotina fazê-los também deixar de perceber e se tornarem ignorantes ao que Deus estava fazendo naquele momento. A palavra diz, lá no 43, Lucas 12, 43, veja o que diz. Terminados os dias da festa, regressaram, permaneceu Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Eles voltaram, mas Jesus ficou lá sem que eles soubessem, sem que eles percebessem. Isso é uma ignorância em relação à vontade de Deus para aquele ano, para aquele momento, para aquela ocasião. Jesus, por vontade, voltou com eles em todos os outros anos, mas naquele ano, naquele momento, ele resolveu fazer algo diferente. Mas eles não estavam atentos e não perceberam isso. Você tem que estar, meu irmão, consciente de que Deus pode querer mudar a forma de agir conosco, com você. Ele pode querer mudar a forma de agir. Ele pode querer te chamar a atenção para coisas do passado que você não faz mais, assim como ele pode querer te colocar novas coisas para fazer que você nunca fez. Mas eles não perceberam nada disso. Simplesmente deixaram de perceber. Mas pior ainda, não somente eles não sabiam que Jesus havia permanecido em Jerusalém, mas piorando, eles pensavam que Jesus estava com eles. Sabe aquelas rotinas de igreja que você faz a mesma coisa ano após ano, mês após mês, ano após ano, e não se converte ninguém? Não sai do lugar? Igrejas que pregam o evangelho há 70 anos, estão no mesmo lugar, o mesmo tamanho, o mesmo prédio. Para quem, pelo amor de Deus, que estão pregando se ninguém se converte? Onde estão os frutos do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Rotina. Se acostumaram e acham que Jesus está se movendo ali. Fazem, continuam fazendo o que sempre fizeram e pensam que Jesus está naquele negócio, ele não está. Entenda bem uma coisa, meu querido, se hoje Jesus viesse à terra, hoje, nesse momento, e a partir de hoje vivesse entre nós, não imagine que Jesus vinha para os nossos cultos, não. Ele não viria.
como não ia para o culto dos fariseus, não ia para o culto dos saduceus, não ia. Enquanto as pessoas estavam desenvolvendo a religião, a religiosidade, Jesus estava lá no meio do povo. Jesus estava lá nas ruas, alcançando o perdido. E muitas vezes nós, como igreja, estamos na nossa rotina, fazendo nossos cultos, e achando que Jesus vai se mover ali, ele não está. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Conheci um pastor, já morreu esse homem, se tornou meu tio porque casou com a minha tia, era irlandês. Ele veio da Irlanda para o Amazonas, né? Foi da Irlanda para o Amazonas como missionário. A esposa dele morreu no barco. Quando ele chegou no Amazonas, a esposa dele morreu, antes de ele chegar no destino final. E ele enterrou a esposa e foi para o campo missionário. Anos depois casou com uma tia minha, então a gente tinha essa relação. Esse homem era um homem de Deus, assim, de um calibre altíssimo, pastor Frederico Orr. Ele disse uma vez, porque ele pregava nas igrejas batistas regulares, que era o nosso movimento, mas ele pregava também nas Assembleias de Deus, ele pregava em qualquer igreja. E alguns de nós, batistas regulares, não nos sentimos muito bem em saber naquele momento que ele estava aqui, mas também ia lá. Imagine. Aí disseram assim, pastor, mas por que o senhor vai pregar lá? Naquele pessoal, né, que tem todas aquelas esquisitices, conforme a gente pensava. Ele deu uma resposta muito simples, que servia para nós também. Ele disse assim, meu irmão, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Eu vou lá levar cura. Já que eles estão errados assim, eu vou lá para levar a cura. Era exatamente o que ele pensava quando vinha pregar na nossa igreja também. E sabe, queridos, Jesus pensa assim. Jesus está lá fora, preocupado com as vidas que estão perdidas, que estão morrendo, que estão indo para o inferno, que estão vivendo o inferno hoje, porque não tem a Ele. E muitas vezes nós estamos envolvidos na nossa rotina. Além de não percebermos que Ele não está mais aqui, nós pensamos que Ele está. Entende? Achamos que Ele está. Deixamos de perceber o mover e o interesse de Deus nas coisas que movem o coração dEle. Por isso eu afirmo, Jesus não estaria nesse culto aqui, Ele estaria lá nas ruas, levando a palavra aos enfermos, aos perdidos, àqueles que não têm esperança. E foi exatamente isto que Ele mandou a igreja fazer. Foi exatamente isso. José e Maria não percebiam mais o mover, o interesse, o que Jesus estava querendo fazer naquele momento. E eles achavam que Jesus estava ali com eles. E hoje eu tenho me relacionado com muitas igrejas, muitos pastores, que acham que Jesus está ali, abençoando o que eles estão fazendo, sabe? Estão pedindo que Deus abençoe o que eles estão fazendo, evento sobre evento, evento sobre evento, e eu lhe afirmo, a palavra evento já define o que é. Evento é vento. Sopra, acaba, não fica nada. Eu prefiro fazer aquilo que Deus está abençoando, do que fazer alguma coisa e pedir para Deus abençoar. É muito mais inteligente. José e Maria deixaram a rotina, deixaram o que eles estavam acostumados a fazer todo ano, cegar-lhe os olhos e não perceberem um mover de Deus diferente para aquele momento. E nós imaginamos, irmãos, esse momento, e sabe, eles fizeram algo ainda extremamente pior, porque o texto diz o seguinte: eles achavam, eles pensavam, eles supunham que Jesus estava entre eles, e nós muitas vezes estamos agindo por isso, não pelo que está escrito na palavra, nós agimos pelos nossos achismos. Eu acho, eu penso, eu suponho, eu concluo. Entenda que Jesus, tentado no deserto, ele não disse a Satanás: Satanás, eu acho, eu penso, eu imagino. Jesus disse a Satanás: Satanás, está escrito.
O que vale é o que está escrito. E sabe o que está escrito a nosso respeito? Sabe o que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito, nós que somos igreja? A ordem que Jesus nos deu? Foi assim: meus filhos, eu estou subindo aos céus. Já vou deixar, vou mandar o Consolador, mas eu tenho uma última coisa que eu preciso que vocês se lembrem. Façam cultos todos os domingos. Comece no horário. Foi isso que Jesus mandou? Foi? Foi isso? Não foi. Mas existem igrejas que estão fazendo só isso, cultos. Nada mais. Cultos. Eu vou repetir pela 100ª vez nessa igreja: se culto salvasse alguém, se fazer culto fosse importante para salvar alguém, Jesus teria continuado no culto lá no céu, que acontece 24 horas por dia. A palavra diz que os anjos estão diante do trono de Deus, que é cercado por serafins, anjos de fogo. Tudo que passa para o trono de Deus primeiro passa pelo fogo. Já leram isso na Bíblia? As obras vão passar pelo fogo. São serafins, anjos de fogo que estão ao redor do trono de Deus, santificando tudo que chega a ele. E a palavra diz que esses anjos, esses serafins e toda a multidão de anjos estão diante do trono de Deus 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Jesus está na eternidade sendo cultuado 24 horas por dia, mas sabe o que ele fez? Ele olhou para a terra, viu os homens perdidos, sem salvação, incapazes de resolver a situação, incapazes de pagar o preço. A palavra diz que ele vem, se torna carne, se esvazia da sua forma de Deus, deixa o culto e vem à terra. E diz lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se ele tivesse continuado no culto, todos nós estávamos condenados. A igreja precisa sim cultuar ao Senhor, Ele é digno de receber. Agora, a igreja precisa fazer o que Ele mandou: buscar e salvar o perdido, pregar a palavra, alcançar as nações da terra, fazer o que Ele mandou, discípulos para Ele. Se não fazemos isso, é porque nós perdemos a noção daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Agora piora um pouco mais. Leia a sequência, versículo 44, 12:44. Diz assim: pensando, porém achando que Jesus estava entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não há nada mais deprimente, não há nada mais improdutivo do que você achar, do que eu achar, que aquilo que Deus entregou na nossa mão, na minha mão e na sua, para fazer, outra pessoa vai fazer. Eles receberam, foram eles dois, eles receberam de Deus a revelação, a promessa, a incumbência de cuidar do Salvador do mundo. Eles receberam, se tornaram relapsos. Como já expliquei, por todas essas razões, eles se tornaram relapsos, mas imaginaram: alguém está fazendo. Alguém está fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Por isso foram procurar Jesus entre os parentes e os amigos da caravana. E meu irmão, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção, porque os dons, talentos que Deus entregou a você na tua vida, mesmo que ao seu lado exista outro irmão que recebeu os mesmos dons e talentos, se ele estiver desenvolvendo esses dons e talentos para Deus, para edificar a igreja do Senhor, porque é para isso que nós recebemos dons e talentos, para edificar a igreja do Senhor. Se ele estiver fazendo, mas você não imagine que ele estará fazendo por você. Ele está fazendo por ele, para Deus. Nós não podemos imaginar e nos colocar numa posição de tranquilidade, de comodidade, dizendo: outro está fazendo, eu não vou evangelizar porque outro está fazendo. Deus mandou você fazer.
Eu não vou para o EPC porque já tem muita gente indo. Mas você, Deus vai perguntar de você. Deus vai perguntar de você. O que você fez com a ordem dEle. O que você fez com os talentos que Ele te deu, com os recursos que Ele te deu. Como é que está a tua relação com Deus? Você tem percebido Deus nas coisas? Você tem reconhecido Deus nas coisas? Você tem estado atento ao mover de Deus nesse momento da tua vida? Ou você está cego pela rotina, não vê mais, não enxerga mais Deus, não percebe mais Deus, Deus não fala mais com você, porque a rotina tomou conta? É mais uma agenda, é mais um culto. Você está achando que aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, outro vai fazer por você? Não vai. Eu sou igreja, você é igreja, e Deus mandou a igreja. Deus nos mandou fazer discípulos para Ele. Eu vou te perguntar com muita convicção: onde estão os discípulos que você está fazendo para o Senhor? Onde estão? Onde estão? Pastor, outros estão fazendo. Amém, ainda bem. Já imaginou se todo mundo fosse como você? Já imaginou, irmãos? Já imaginou isso? Graças a Deus. E quando eu digo você, eu estou assim, é claro, eu estou colocando essa palavra no coração daqueles que merecem ouvir. Tem muita gente aqui que está cumprindo a ordem do Senhor, amém? Os jovens me chamaram para falar sobre relacionamento outro dia, sabe? E Andrei cometeu o mesmo erro que pastor Júnior cometeu um tempo desse, me chamou para falar aos jovens. E eu tenho uma convicção muito firme no meu coração. Eu sou sustentado por Deus. Não é pelo dízimo de ninguém. Tanto faz o cara estar trabalhando desempregado, ser um grande empresário, ser um lavador de pratos, tem a mesma importância para mim. Então, às vezes, as pessoas pensam que o pastor não pode dizer algo que né, não deve, porque senão, se disser, eu vou embora dessa igreja. Boa noite, tchau, louvar você, seu dízimo, suas maldições para outro lugar. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, amém? E os jovens estavam lá, né? Todo mundo querendo ouvir uma palavra sobre relacionamento. Eu já comecei assim, os jovens que estão aqui sabem. Eu disse, olha, o que eu vou falar hoje, o que eu vou dizer aqui são os princípios do reino de Deus só para os filhos. Quem não é filho, não se preocupe, isso não é para você. Não se preocupe. As leis da minha casa só valem para os meus filhos. Eu não coloco lei nos vizinhos, nos filhos do vizinho, porque ele é o pai. Então, os princípios de relacionamento que eu vou passar aqui é só para os filhos. Quem é filho do outro está isento delas. Pronto. Quando a gente diz isso, já começa colocando o que vai dizer, certo? Hoje eu digo a mesma coisa. Não podemos, não devemos, em nome de Jesus, que Deus fale ao teu coração hoje, não seja como José e Maria, que perderam a noção daquilo, da grandiosidade que Deus tem colocado na nossa mão. Meu irmão, Deus tem nos feito referência, esta igreja, pela graça de Deus e para a glória dEle, Deus tem nos feito referência, não somente para pastores desse estado, desta cidade e de outras cidades. Nós pertencemos eu sou coordenador de um grupo de coach de pastores. É uma reunião de pastores, amigos que estão juntos para se motivar mutuamente e repartir ferramentas mutuamente, para cumprir a grande comissão. Esse grupo é algo que se repete em outros estados. Outros estados, nós temos mais de 30 grupos de coaching no Brasil inteiro. Temos grupos de coaching na Europa e temos grupos de coaching nos Estados Unidos. Pastor Wagner, que coordena tudo isso, estava no grupo. Esta semana eu postei umas fotos, né, onde estão todos os líderes dos coaches do Brasil, estão ali num grupo do WhatsApp. Aí eu postei algumas fotos do que foi acontecendo durante a semana com as células, entende? Uma igreja em células, ela tem esse culto aqui, que dura 2 horas, mas a igreja está ativa, está fazendo acontecer as coisas durante a semana, todinha.
postei algumas fotos, né, de reuniões de motivação, de liderança, de líderes em treinamento e tal. Postei lá e coloquei um textozinho. Aí o pastor Wagner, logo depois, ele entra no grupo e diz assim: olha, eu vou adicionar 4 pastores dos Estados Unidos, Nova York, Boston, Filadélfia e outro também, não lembrei no primeiro culto, nem lembro agora. Mas ele acrescentou 4 pastores de igrejas onde ele está fazendo DNA, aonde ele vai motivar essas igrejas a cumprir a grande comissão e para que isso se torne possível, as células. Aí ele disse: eu vou acrescentar esses pastores, e recebam esses pastores, não é? Dê as boas-vindas. No privado, ele me acionou e disse assim: Pedro, coloque de novo as fotos que você colocou, porque eu coloquei antes e os que entraram agora não iriam ver. Eles coloque de novo as fotos e escreva exatamente isso: o que Deus está fazendo no Rio Grande do Norte, vai fazer também aí nos Estados Unidos. Você sabe o que isso significa? Que Deus não tem nos feito referência só para aqui, mas Deus tem nos feito referência para fora daqui também. Isso é o que Deus está fazendo, é Deus que está fazendo. Agora, eu não posso ficar alheio a isso, eu não posso deixar de perceber Deus se movendo nessas coisas. Se nós deixarmos de perceber, é por conta da rotina, é não ver Deus, é não perceber o agir de Deus, o momento de Deus. E muitas vezes nós estamos como eles, achando que outro está fazendo, outra pessoa está fazendo, então eu não preciso fazer. Meu irmão, você não poderia estar mais equivocado. Deus entregou nas tuas mãos. Eles procuraram por um dia, andaram um dia sem Jesus, depois procurando entre os parentes e amigos, passaram mais 3 dias. Olha o tempo, 3 dias sem saber onde Jesus andava, sem a presença do Redentor, do Salvador, sem a presença do que ia ser a luz do mundo. Aí eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam lá, 3 dias depois, como disse, eles encontram Jesus, aonde? No templo. Encontram Jesus no templo conversando com os sacerdotes. E a palavra diz que os sacerdotes estavam admirados. Os sacerdotes estavam admirados, perplexos com a sabedoria, com a profundidade daquilo que Jesus, um menino de 12 anos, estava dizendo a eles, com as respostas que ele dava. E aí chega Maria e José, imagina, chega Maria se descabelando, encontra Jesus lá e diz: meu filho, sabe por quê? Para eles, o rei dos reis era um menino de 12 anos que eles levavam para onde iam. Meu filho, como é que você faz uma coisa dessas com a gente? Olha a visão. Como é que você faz uma coisa dessas com a gente? Jesus poderia dizer assim: mamãe, eu sou uma criança, né? A senhora foi que me perdeu. Foi vocês que não prestaram atenção. Foram vocês que não estiveram atentos. Mas Jesus não era. E naquele momento não estava agindo apenas como uma criança de 12 anos, como na visão deles era. Vamos ver e ler esse momento. 48. Lucas 2, 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Esse é o momento. Aí a resposta de Jesus, e ele lhes respondeu: por que me procuravam? Por que me procuravam? Ou seja, por que estavam sem saber onde eu estava? Por que vocês não sabiam onde me encontrar?
Olha só. Por que me procuráveis? Não sabíeis? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Entende? Quem conhece Jesus sabe onde ele está. Quem conhece Jesus sabe o que ele faz. Ele disse a mim: vocês não sabiam que a mim cumpria estar fazendo a vontade do meu Pai? Às vezes nós não sabemos disso. Às vezes estamos buscando Jesus de todas as formas, em todos os lugares. Não o achamos porque não estamos buscando dentro da vontade do Pai. Dentro da vontade do Pai. Irmãos, Deus, diferente de nós, Deus cuida muito bem de nós. Às vezes nós nos tornamos negligentes com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes nós realmente nos tornamos muito relapsos com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Mas Deus cuida muito bem de nós. Como cantamos, Deus é um Deus de detalhes. Sexta-feira, de manhã, eu estava em casa e eu escrevi um texto no grupo dos líderes da igreja, os principais, no WhatsApp. Eu estava pensando, planejando, tentando ver possibilidades de construir aqui, nós estamos construindo aqui ao lado, e eu estava pensando em como levantar recursos para construir a parede de trás, as duas paredes laterais onde vai ser o palco. Imagina isso aqui, construir a parede de trás ali, construir essas duas paredes laterais, o palco, e nivelar o terreno para fazermos a festa das multiplicações ali, e não aqui. Fazer um culto só, juntar os dois grupos, dos dois cultos daqui, fazer uma festa só, vai ser uma coisa tremenda, sabe? Mas eu escrevi o texto dizendo aos líderes assim: líderes, seria bom se nós fizéssemos isso. É um momento festivo, comemorar todos os frutos que Deus nos entregou esse ano, mas precisamos levantar recursos para fazer isso. E eu, nesse texto, eu tentava motivá-los e, ao mesmo tempo, pedir soluções para isso, e eu desisti de mandar o texto. Desisti. Sabe por quê, irmãos? Nós somos uma igreja que já nos movemos assim muito, e o EPC consome recursos de cada um de nós, quem vai sabe disso. E estamos passando também uma crise no país, enfim, eu fico com aquele coração de pastor dizendo: eu não posso arrancar mais dinheiro das pessoas. E eu desisti de mandar o texto. E parei de pensar no assunto. Havia um casal que havia marcado comigo um discipulado à noite. E sabe quando os casais falam que vão encontrar a gente, eu fico logo imaginando um monte de problemas. Estão brigando, estão com problemas e tal. A mulher quer mandar no marido, o marido quer mandar na mulher, enfim, a gente fica... Graças a Deus aqui não tem nenhum manicaca, hein? Amém. Aqui na igreja não tem. Glória a Deus por isso. Todo homem sabe o seu papel de líder dentro da casa, e cada mulher aqui sabe o seu papel de auxiliadora e dona dentro de... Amém. Mas eu imaginava, né, um discipulado nesse sentido. Aí chega o casal lá. E eles chegam e o marido, né, que é o líder, ele foi logo direto ao assunto. Ele disse assim: pastor, eu tinha marcado essa conversa com o senhor porque eu quero disponibilizar um certo valor para a igreja fazer lá, dar uma adiantada no projeto. Aí eu disse: meu irmão, mas o que eu sei de vocês é que vocês estão aperreados, como a gente diz lá no Amazonas, né? O que eu sei de vocês é que vocês estão nesse momento aperreados. Aí ele disse: estava. Estava, porque fizemos um negócio e Deus nos abençoou, e eu havia prometido a Deus que esse negócio desse certo, eu ia disponibilizar recursos que vai dar para pagar os pedreiros, vai dar para comprar material e vai dar para dar uma adiantada muito boa lá na obra. Irmãos, preste atenção nisso, eu não pedi a Deus, eu nem falei com Deus quando eu estava pensando nisso, quando eu fiz a mensagem e desisti de mandá-la, eu nem orei a Deus.
Mas a palavra de Deus diz que nós servimos a um Deus que cuida, um Deus onde está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus tremendo, poderoso, um Deus que é dono de tudo, um Deus que faz. O problema é que muitas vezes a gente não está mais vendo Deus agir. Entramos numa rotina onde não vemos mais Deus falar, não ouvimos mais a voz de Deus. Deus está entregando as coisas nas mãos e as pessoas estão surdas para a razão de Deus ter colocado aquilo nas mãos dela. Imagina esse casal, se não estivessem atentos a Deus, ligados a Deus de alguma forma, eles teriam sido abençoados, mas teriam negligenciado esses recursos que Deus mesmo quer que sejam usados dessa maneira. Rotina, ignorância ao agir de Deus, ao momento de Deus na nossa vida. Muitas vezes atrapalha tudo que Deus quer fazer. Deus não vai cobrar de outro aquilo que Ele entregou na sua mão. Deus não vai. Ele vai perguntar de você. Fique de pé.